Esse roteirista fracassado aprendeu a mentir e agora usará isso para se dar muito bem com as mulheres, dinheiro e a fama. Calma, você vai entender tudo agora no resumo desse filme chamado O Primeiro Mentiroso, que iremos ver agora. E aí, tudo bem? Você está no canal Abreviando Filmes, com alerta de spoiler a seguir. O filme começa com o narrador nos avisando que a história que iremos assistir se passa em um mundo onde os humanos nunca desenvolveram nem sequer por curiosidade a capacidade de contar uma única mentira em toda a vida. Ele continua nos dizendo que essa cidade é uma cidade comum, onde as pessoas possuem uma família, empregos, carros e casas, assim como em qualquer outra cidade, com a diferença de que aqui todos dizem a mais pura e transparente verdade. Talvez seja uma realidade aparentemente perfeita, porém, por se tratar de extrema sinceridade no dia a dia, as pessoas falam exatamente tudo o que pensam. Por exemplo, essa mulher que ao ver o bebê de sua amiga fala empolgada: "Que bebê horrível, ele parece um rato!" Ou então, essa outra que compartilha conosco que acabou de fazer no banheiro o maior toroço de sua vida. A cena muda e vemos Mark Bellinson, um gordinho fracassado que em um mundo desse, onde todos dizem a verdade, deve estar sozinho no mundo e no fim da fila, como explica o narrador. E claro que a sorte dele está prestes a mudar, mas isso somente após ele aprender a contar a sua primeira mentira. Mark está nervoso, pois está batendo na porta de Ana, que o recebe dizendo: "Oi, chegou cedo, eu estava usando minha mão para conversar com a minha mudinha", se é que vocês me entendem. Mark responde que está tudo bem e que ficará pensando na mudinha de Ana, mesmo sem conhecer. "Prazer, eu sou o Mark, como você está?", pergunta ele. Ela naturalmente responde que está meio frustrada, pessimista e deprimida com o encontro deles, querendo dizer que ele é feio, gordinho e baixo. Ao entrar no apartamento de Ana, ela complementa que ele pode sentar e esperar, pois se ela ainda estiver afim, quando subir no quarto para terminar de se arrumar, ela vai usar a mão para terminar de conversar com sua mudinha sem ele ouvir. Enquanto está sentado, Mark fala que está constrangido por ter chego cedo, e Ana responde que está frustrada por isso também. Ela ainda complementa dizendo que só está saindo com ele porque ela e sua mãe têm medo de que ela fique sozinha sem ninguém. "Eu estou com medo do restaurante que eu reservei não ser caro bastante para você, mas é tudo que eu posso pagar na minha situação atual", diz Mark. E ele ainda continua dizendo que sabe que está nos 40, mas que não tem muitas posses. E o chefe dele essa semana já disse para ele que vai despedi-lo. Ana volta do quarto dizendo que conversou com sua mudinha e Mark alega que isso o deixou com muita vontade de fazer coisinhas e finaliza dizendo que gostaria que o encontro terminasse no quarto, mas Ana responde não, que diz que não achou Mark atraente. Ao chegarem no restaurante barato que Mark reservou, a recepcionista diz para Ana que se sente inferiorizada com a beleza de Ana. Ambos se sentam e o garçom logo chega dizendo que tem vergonha de trabalhar ali e que Ana é muito bonita, o que faz piorar muito a situação. "Ela é sua irmã? Filha?", pergunta o garçom. E Mark respondendo que não, o garçom complementa dizendo que ela é muita areia para o caminhãozinho de Mark. Quando o garçom sai, Mark pergunta o que Ana faz e ela responde dizendo que trabalha como executiva em um escritório. Ela ainda explica que o salário é muito bom pelo horário que ela trabalha, mas que ela não gosta do trabalho em si, e sim do resultado final dele, que é o dinheiro. Ana ainda finaliza dizendo que preferia não ter que trabalhar para ganhar dinheiro, pois só tendo dinheiro mesmo, sem o trabalho, já estaria bom. O garçom volta com as bebidas e diz para Ana que deu uma experimentada na bebida dela, e Ana responde que tudo bem. Nesse momento, o telefone de Ana toca e ela diz a Mark que é sua mãe e que provavelmente ela irá querer saber do encontro. "Sim, está aqui bem na minha frente", responde Ana no telefone. E ela continua respondendo dizendo: Não é muito atraente, também não ganha muito dinheiro". Ela continua dizendo que está tudo bem, pois ele parece ser legal e que ele é meio gordinho, parece um sapo na região da face. Chegando no prédio de Ana, Mark agradece por ela ter saído com ele, e Ana responde que se divertiu bastante, mas que só saberá ao certo se gostou dele quando ela estiver sóbria amanhã pela manhã. A cena muda e Mark já está em seu quarto se preparando para dormir, quando na televisão ele vê um comercial da Coca-Cola, onde o apresentador fala para não pararem de comprar Coca-Cola. Se você gosta dos nossos resumos de filmes, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada, e vamos continuar. O apresentador continua dizendo que ela é praticamente uma água marrom, cheia de açúcar e que pode causar obesidade nas crianças, mas que não parem de comprar, pois ela é muito famosa. No dia seguinte, Mark está indo para o seu trabalho e durante o percurso vemos várias pessoas dizendo sempre verdades, verdades e mais verdades, como no comercial da Pepsi em um ônibus, onde diz Pepsi para quando não se tem Coca-Cola. Mark, chegando na empresa, encontra um grupo de visitantes sendo liberado por seu colega de trabalho, que o apresenta ao grupo dizendo: "Vejam quem chegou, esse é o Mark, pessoal, ele é o pior roteirista da Palestra Filmes e eu fiquei sabendo que ele deve ser demitido ainda hoje". Mark então vai até sua secretária Shelley para ver os recados, quando Shelley lhe responde que está percebendo que é muito mal aproveitada nessa função e que Mark está sendo muito incompetente na dele. Mark então, sendo direto
direto e objetivo, pergunta se tem algum outro recado. Shelley então lhe responde que o Anthony disse que está vindo para ver se cria coragem de despedi-lo, mas que se não der hoje, amanhã com certeza ele despede. Mark ainda pede à secretária para anotar os recados, mas ela responde que seria uma perda de tempo, já que todos sabem que ele será demitido. Algum tempo depois, enquanto Mark está em sua sala, seu chefe Anthony chega e lhe diz que está criando coragem para demiti-lo, e com alguns minutos de conversa, Anthony cria coragem e o demite. Mark fica triste e ao clicar no e-mail que acabou de chegar para ele percebe que é da Ana, que diz: Mark, eu acordei hoje pela manhã sóbria e percebi que eu gostei da sua companhia, mas devido à sua situação financeira atual, seu estado social e sua aparência, eu não tenho interesse em ficar com você. Eu sou muito areia para o seu caminhãozinho. Ana. Mark, então, totalmente arrasado, junta suas coisas em uma caixa de papelão quando chega Brad Kessler, que atualmente é o melhor roteirista que a Palestra Filmes tem. Ele diz para Mark que só veio para dizer adeus e que nunca gostou de Mark, bem como falou isso para outras pessoas e até colocou outras pessoas contra Mark. Brad complementa dizendo que apesar disso, sempre se sentiu inferiorizado, pois tem algo em Mark que ele nunca conseguiu entender, mas que Mark mesmo assim sempre será um fracassado e Brad sempre será mais bem sucedido do que ele em tudo na vida. Mais tarde, Mark vai até um asilo e ao chegar a recepcionista lhe pergunta se ele veio para abandonar uma pessoa idosa e Mark responde que não, que já fez isso com Martha Bellinson, que é a sua mãe. Ao chegar no quarto, ele encontra sua mãe assistindo apenas chuviscos na televisão e explica que tem de mudar o canal para a televisão funcionar, mas mesmo assim, Martha alega que não entendeu nada do que ele falou. Mark ainda complementa desabafando que perdeu o emprego hoje, está nos 40 sozinho e sem perspectiva nenhuma na vida. Sua mãe lhe responde que a situação não é diferente para ela ali no asilo, mas que mesmo assim poderia ser pior, pois eles poderiam estar sem teto. Mãe, a senhora não gostaria de mudar de vida? Não gostaria de ser bem-sucedida? Pergunta Mark. E sua mãe lhe responde dizendo que não se acha uma fracassada, mas Mark alega dizendo que é sim, mas que não é culpa dela, pois eles vieram de uma linhagem de fracassados. Martha então olha para Mark e responde que o ama, e Mark retribui dizendo que a ama também. No dia seguinte, bem cedo, alguém bate na porta de Mark e ao abrir a porta vê que é Landlord, o proprietário do apartamento que veio lhe cobrar o aluguel. Mark explica que já estava indo falar com ele, pois foi demitido ontem. E Land, como todos na cidade bem sincero e direto, responde que é por isso mesmo que veio lhe cobrar. Mas eu não tenho dinheiro, fala Mark, e Landlord pergunta quanto o Mark tem. Mark responde que deve ter uns $300 sobrando na conta, e sem um pingo de piedade, Lord lhe responde que o aluguel é $800. Eu sei, mas eu não tenho isso, afirma Mark com semblante de preocupação. Então você está despejado, responde Lord, que complementa dizendo que ele tem apenas um dia para retirar as suas coisas. Mark então, sem nenhuma motivação, vai até o banco para poder sacar todo o dinheiro que lhe resta na conta para poder alugar um caminhão e sair do apartamento. Porém, a atendente do banco lhe informa que infelizmente o sistema está fora do ar, mas que consegue lhe ajudar com a retirada se Mark lhe disser o quanto tem na conta. Mark então responde que pode raspar a conta, pois precisa sacar tudo que tem. O sistema está fora do ar, senhor. Poderia me informar quanto o senhor tem na conta? Responde a atendente. E nesse momento, incrivelmente, Mark tem um estalo em seu cérebro e pela primeira vez na vida e na história ele mente dizendo $800. Nesse momento, a atendente informa a Mark que o sistema acabou de voltar e que ela irá entrar na conta de Mark. Como é a primeira mentira que alguém nesse mundo conta, a atendente afirma para Mark que o sistema voltou, mas deve ter cometido um erro, pois na conta de Mark consta apenas $300. Desculpe, senhor, em sua conta consta apenas $300, mas o senhor disse que veio retirar 800. O sistema cometeu um erro. Eu vou lhe dar os $800. O senhor prefere notas grandes ou trocadas? Pergunta a atendente para Mark, que neste momento está sem reação, mas que sem pensar muito responde que prefere notas grandes. Mark então sai andando, ainda sem acreditar no que acabou de acontecer, mas com um sorriso no rosto de quem entendeu o poder que agora tem nas mãos, ou melhor, nas mentiras. Mark então vai até o apartamento de Lord Land, paga-lhe o aluguel e volta para o seu apartamento, ainda sem acreditar no que acabou de acontecer, mas extremamente feliz. Mais tarde, Mark vai em um bar conversar com seu amigo Greg. Ele tenta explicar a Greg o que aconteceu, dizendo que ele disse algo que não era, mas Greg não entende nada. Como eu posso te explicar? Não existe uma palavra. Claro que não, pois eu inventei. Pensa Mark em voz alta, todo confuso, pois não sabe como explicar a Greg de uma forma que ele consiga entender, já que nunca naquele mundo alguém tinha passado por isso antes. Nesse momento, Mark cansa de tentar achar um jeito de explicar e decide mostrar com um exemplo na prática, chamando Jim, que é o atendente do bar. Meu nome é Doug. Mente Mark propositalmente para tentar explicar aos amigos, porém, como ali nunca alguém tinha ouvido uma mentira antes, os dois amigos de Mark acreditam que o nome dele seja Doug, e ainda comentam que combina muito mais com ele esse nome, e que não sabiam até então o nome verdadeiro dele. Mark então, sem saber como explicar
explicar, decide falar que tem a pele escura, que é um esquimó, um pirata, um domador de leões, que está usando peruca, que ele inventou a bicicleta, que ele é um explorador espacial alemão de um braço só. Mas Mark não obtém sucesso, pois seus amigos acreditam em absolutamente tudo. Mark então pergunta o que eles fariam se pudessem mudar as coisas ou se pudessem ter o poder de ter tudo aquilo que quisessem. Ambos então respondem que pegariam várias mulheres e Mark então responde: ótimo, vamos tentar. Mark, saindo do bar, começa a procurar a mulher mais bonita da rua, quando ele vê uma loira, mas ao tentar falar com ela, ela diz para ele nem tentar, pois ela já recebeu muitas cantadas hoje e que ela não achou ele nem um pouco atraente. Mark então, usando a mentira, responde: o mundo vai acabar se eu não molhar minha linguiça de carne agora em você, se é que vocês me entendem. A mulher então, assustada, vira o rosto e pergunta se dá tempo de eles irem a um hotel ou se eles têm de fazer coisinhas ali mesmo. Chegando no hotel, a moça começa a tirar seu cinto, mas Mark, meio tímido, fala para ela que seria bom se eles conversassem um pouco antes para se conhecerem melhor. A moça fica brava dizendo que eles têm de molhar a linguiça de carne agora, senão o mundo vai acabar. E ela complementa dizendo que está pensando o que seria das criancinhas que teriam todo um futuro pela frente ainda. Mark, então se sentindo culpado, pega o telefone e simula que recebeu uma ligação de alguém falando que o mundo não vai mais acabar. Nesse momento, a mulher fica muito feliz e aliviada com a notícia, e Mark vai embora deixando sozinha no quarto. No outro dia, Mark vai com Greg a um cassino para mostrar na prática o que queria dizer. Ao chegarem, a recepcionista do cassino avisa que a probabilidade deles perderem o dinheiro deles é alta, pois a casa sempre ganha, mas Mark, sem aparentemente se importar com isso, compra algumas fichas e vai para o salão. Mark aposta todas as suas fichas no número 28 da roleta, porém a bolinha cai no número 35. Mark, então, sem pensar duas vezes, grita: olha lá, que coisa inusitada! E quando todos olham, inclusive o croupier, Mark rapidamente muda suas fichas de número e as coloca no 35. Mark então é aplaudido por todos os jogadores por ter ganho. Mark repete a mesma ação ao chamar o gerente e alegar que ganhou na caça-níquel, mas que não saiu nenhum dinheiro. Algumas horas passam e vemos agora Mark e Greg saindo do cassino com vários baldes bem cheios de dinheiro. Já no seu prédio, Mark encontra seu amigo Frank, que conta para Mark que está pensando sobre como dar uma falecida de leve por asfixia, pois como ele é um fracassado, ninguém iria ligar. Mark rapidamente usa uma mentira e responde que sim, ele iria ligar, convencendo assim Frank a não dar aquela falecida. Frank então se anima e diz que não irá mais dar aquela ida rapidinha ali no céu sem dizer quando volta. Mark então percebe que a mentira também pode ser usada para o bem e rapidamente leva o primeiro morador de rua que vê para o banco e ao sacar dinheiro, entrega totalmente ao morador de rua. Mark ainda continua com a boa ação ao juntar um casal que estava tomando café e discutindo na mesa. Ao andar pelo asilo, ele vai cochichando nos ouvidos dos idosos palavras e frases que os motivam e os deixam mais alegres. Mais tarde, Mark liga para Ana e após muita conversa, ele consegue convencê-la a sair com ele novamente, mesmo ela não estando tão afim. Mark, todo animado, então senta em sua cadeira e começa a criar um roteiro. Logo após terminar, ele mergulha e suja os papéis de café para dar a sensação de um roteiro ou de uma história muito antiga. A cena muda e no dia seguinte, Mark vai conversar com seu antigo chefe e ao lhe mostrar o documento, seu ex-patrão lhe pergunta o que é isso. É uma das descobertas mais surpreendentes nunca ainda publicada na história que o homem já descobriu, o melhor roteiro de filmes da palestra Filmes, responde Mark, mentindo todo empolgado. Seu ex-patrão, já curioso, pede para Mark começar a ler e Mark inicia a leitura que ele mesmo criou. A história se passa no século XIV, quando uma antiga aeronave caiu do céu e pousou no coração da Babilônia. Mark continua lendo sua história sem pé nem cabeça para toda a equipe da palestra Filmes, conforme convocou o seu ex-chefe. E todos ouvem a história que mistura um exército ninja com bolas de fogo, um dinossauro robô e amazonas alienígenas, juntamente com um rei e um casal de noivos prestes a se casarem. Ao terminar, Mark é aplaudido por todos e claramente seu ex-chefe adora o roteiro e lhe pede para começar imediatamente, pois esse parece ser o melhor roteiro já escrito por alguém na palestra Filmes. À noite, Mark leva Ana em um restaurante bom para jantar. Mark conta a Ana que sua mãe hoje mora em um asilo, mas que ele vai tirá-la de lá amanhã e lhe dar de presente uma bela mansão para que ela possa passar o resto dos seus dias no luxo. Ana fica muito feliz com a novidade, mas de repente Mark é surpreendido com uma ligação do asilo, avisando que sua mãe sofreu um infarto. Mark rapidamente chega no asilo e o médico, sem medir as palavras, lhe fala que sua mãe provavelmente vai dar uma falecida permanente de leve ainda hoje. O médico sai do quarto e a mãe de Mark começa a chorar, explicando para ele que tem medo de ir ali no céu rapidinho sem dizer se volta, pois para ela não existe vida após dar uma falecidinha. Nesse momento, as máquinas começam a apitar e as enfermeiras avisam que o quadro dela está piorando muito com os batimentos caindo. Mark então tem uma ideia e começa a consolar sua mãe dizendo que ela estava totalmente errada. Que sim, após falecer,
parecer, existe sim um lugar lindo e legal onde sua mãe encontrará todos que amam, sem dor, sem tristeza, apenas amor. Mamãe, dá um oi no papai pra mim, diz que eu o amo, fala Mark, sendo a última frase que sua mãe ouve antes de dar a falecida definitiva com um sorriso no rosto. Nisso, toda a equipe médica estava ouvindo a história que Mark acabou de contar para sua mãe, e eles ficam sem reação ao acreditarem no que ouvem pela primeira vez. Mark, arrasado, vai para a casa de Anna, e ela, com dó de Mark, passa a noite no sofá com ele para ajudá-lo nesse momento. No dia seguinte, ao chegar em seu prédio, Mark se depara com muitos repórteres e pessoas, todos o esperando para lhe fazer perguntas sobre como é a vida após dar uma falecida. Anna, ao ficar sabendo pela TV desse ocorrido, chega rapidamente na casa de Mark e o convence a contar para todos tudo que ele sabe sobre o pós-vida. Mark ainda tenta explicar a Anna que não é verdade o que ele falou para sua mãe, mas ele rapidamente é convencido por ela a compartilhar com todos lá fora, pois isso mudaria o mundo e a forma com que as pessoas enxergam as coisas. Ele então senta e começa a escrever por longas horas e as pessoas ficam na porta de sua casa a noite toda aguardando Mark se manifestar e contar o que sabe. Bem como na TV e em todos os lugares do mundo, todos aguardam ansiosamente. No dia seguinte, Mark comunica a Anna e Greg que terminou, e assim ele cola os papéis escritos em caixas de pizza, respira fundo e sai para fora para contar a todos o que sabe. Enquanto isso, todos em volta do mundo aguardam ansiosamente, olhando para a TV, o grande discurso de Mark. Mark então começa a falar e explica que tudo o que eles precisam saber está escrito nas caixas de pizza, e assim ele começa a contar sobre Deus e a convencer as pessoas de sempre fazerem aquilo que é certo. E enquanto conta, Mark vai respondendo algumas dúvidas que vão surgindo das pessoas ali. Inclusive, após algumas horas, Mark ainda está respondendo perguntas do tipo: o que é exatamente certo? Pois como eles nunca ouviram mentiras, eles não têm quaisquer referências do que é certo ou do que é errado. O tempo passa e vemos que Mark, após o discurso, se tornou capa de algumas revistas e que ele terminou o seu roteiro de sucesso que Anthony, o seu chefe da Palestra Filmes, aprovou. Mark ainda comprou a bela mansão que queria e está vivendo sua vida muito bem. Seu roteiro ao estrear no cinema foi um enorme sucesso e agora ele está mais próximo de Anna, mais ainda, só que como bons amigos. Alguns dias depois, Mark e Anna estão conversando e ela pergunta para ele o que ele enxerga nela. Mark então começa a elogiar com palavras e sentimentos sinceros, deixando assim Anna sem graça. Logo após, Mark pergunta também a Anna o que ela vê nele e ela responde dizendo que ele é um gordinho e tem nariz de batata, mas complementa dizendo que ele é inteligente, gentil e é o homem mais doce que ela já conheceu. Você vê o mundo como nenhuma outra pessoa vê e além de ser o meu melhor amigo, você me faz feliz, muito mais do que qualquer outra pessoa já me fez, responde Anna. Nesse clima, quando eles vão fazer o encontro das línguas, Anna se afasta e Mark questiona o que houve. Anna então responde que é a questão da genética, pois ela não gostaria de ter filhos gordinhos com nariz de batata. Anna ainda complementa com a voz triste que isso é uma pena, pois ela o ama. Alguns dias depois, vemos Anna em um restaurante com Brad. Sim, Brad Kessler saiu com Anna, pois ela está tentando sair com homens mais atraentes e de boa genética. Durante o jantar, Anna percebe a arrogância de Brad quando ele menciona que ela deve comer pouco para não engordar e que está saindo com ela porque ele quer fazer inveja para o Mark, por não gostar nem um pouco dele. A cena muda e vemos Mark com Greg e Frank na piscina de sua casa, quando seus amigos perguntam a ele o porquê dele estar assim, e Frank responde se tem algo de errado ele estar deprimido só porque tem um casarão e muito dinheiro, querendo se referir que não tem Anna ao seu lado. Anna, por sua vez, está na casa de sua mãe conversando com ela sobre Mark, dizendo que ele não é um fracassado, e sim um homem inteligente, gentil, carinhoso e que ele a faz sentir especial e feliz. Mas a mãe, ao ouvir isso, diz a Anna que ela tem de se casar com alguém com boa genética para lhe dar bons filhos e a vida que ela sempre sonhou para a filha. Enquanto a mãe dela fala, ela liga para Brad e pede para Anna falar com ele e não estragar tudo. Alguns meses depois, Anna vai à mansão de Mark e ao tocar a campainha repara que Mark está com um semblante cansado, triste e sem se cuidar. Ela estranha, mas logo comenta com ele que vai se casar e que veio lhe trazer o convite. Mark pede para ela não fazer isso, mas Anna, confusa, pede para que por favor ele aceite, pois se ele for, ela ficará feliz, pois a presença dele perto dela a deixa feliz. Com lágrimas nos olhos, Anna vai embora. Algum tempo depois é o dia do casamento de Anna e Mark está lá. Porém, quando o pastor pergunta se tem alguém ali que deseja se manifestar contra, Mark levanta dizendo que ele deseja. Mark então começa a discutir com Brad, alegando que ela, Anna, só está casando pela genética, mas não por amor. Brad responde que ele é muito melhor que Mark, mas Mark olha para Anna e pergunta se realmente é isso que faria diferença para os filhos. Um queixo quadrado? Um corpo atlético? Mais musculoso? Mas quem disse que ele vai gerar filhos melhores do que os meus? Eu irei amar você e os nossos filhos, diz Mark para Anna. Mark então vira as
costas e vai embora. Mas quando Mark está se afastando da igreja, Ana aparece correndo atrás dele pedindo para que ele espere. Mark então explica para Ana, ou melhor, tenta explicar pelo menos, que mentiu. E Ana, ao questionar o porquê dele nunca ter mentido para ela, ele responde que para ela não vale, querendo dizer que a ama. O tempo passa e agora vemos Ana e Mark casados e com um filho. Ana está grávida novamente e eles estão vivendo felizes. Ana entrega o almoço, que por sinal está queimado, e pergunta o que eles acham. O filho, olhando para o pai, responde: "Está uma delícia, mamãe." Mas quando Ana vira as costas, Mark toca na mão de seu filho, pois ele mentiu gentilmente para agradar a mãe. E você, o que acha que teria sido de Mark se ele não tivesse aprendido a mentir? Será que na vida real vale mesmo aprender a mentir para se dar bem? Deixa aqui nos comentários sua opinião e compartilhe esse vídeo no grupo dos seus amigos para ajudar o canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!